Começando mais um episódio do podcast Professores do Presente. Eu sou o Douglas Marques. Eu sou a Becca Mel. E o tema de hoje é muito legal, que é sobre a formação do profissional de educação física. E o que falta nessa formação? O que tem nessa formação? O que o curso de educação física tem de tão especial que de repente deixa o profissional a ponto de ir para o mercado e conseguir atuar? E o que a galera sempre vive falando, né, Becca? Eu já estudei os 4 anos e tá ótimo, eu não aguento mais estudar, não quero mais faculdade. E a gente vai bater um papo sobre isso. Becca, no seu ponto de vista, o que falta no curso de educação física? Que poderia ter, não é nem o que falta, né? O que poderia ter no curso de educação física que você enxerga como essencial para o profissional que vai ser inserido no mercado, um recém-formado, e que não tem? Olha, eu acho que mais prática, mais vivência ali no mundo real, porque da experiência que eu tive, né? O estágio obrigatório, ele é muito fraco. É que, na realidade, o estágio obrigatório, ele entra... eu penso assim, né? O estágio obrigatório, a imagem do estágio obrigatório era para ser aquele período em que o estudante de educação física para tudo que ele está fazendo para ingressar numa empresa e ficar lá algumas horas do seu dia supervisionando as atividades que estão sendo oferecidas naquela academia, naquele clube, enfim. Mas a realidade é outra, porque a 98% das pessoas trabalham e estudam. Ou seja, você já está trabalhando fora do período da faculdade. Então você não tem um momento de se dedicar 4, 6 horas por dia, sei lá quantas horas são o estágio obrigatório, para realizar o estágio obrigatório como ele deveria. Então talvez falta um bom senso e uma sensibilidade das faculdades para esse contato dos alunos com esse estágio obrigatório, que não acontece. A grande maioria que eu vejo, pelo menos do meu ponto de vista, é que fica todo mundo assim, caraca, eu preciso cumprir as 200 horas, as 150 horas, mas eu não tenho tempo para cumprir isso. Em que momento eu vou cumprir? Eu, na minha experiência, eu tive estágio obrigatório e foi dentro da grade curricular. E foi dentro da faculdade. Que show! Então a gente tinha um espaço, inclusive a gente dividia ali com fisioterapia, tinha espaço veterinário também, na outra parte do prédio. Show! E lá dentro a gente tinha nossos alunos. A gente era supervisionado ali dentro por professores, né, enfim. E a gente, inclusive, tinha professores que eram nossos, entre aspas, pacientes ali, alunos. Muitos tinham dor no joelho, dor no não sei o quê, precisava praticar alguma coisa. Então, eles eram nossos próprios... Legal. É uma alunos. forma do aluno também não burlar o estágio, né? Exatamente. Então, a gente tinha, na minha experiência, a gente teve isso. A gente teve isso dentro da faculdade e fora da faculdade. Em um clube. Numa academia. Então, a gente ia na academia, mas ali... Dentro do horário... de aula? De grade curricular. Show. Era dentro do horário, porque justamente foi isso que você falou. Porque acho que não é a realidade da maioria. Você fez a AMB, né? Não é a realidade da maioria. A maioria, o aluno tem que cumprir aquele estágio obrigatório. Fora do horário. Se vira, dá seus pulos. A gente tinha, era dentro da grade. E a gente tinha a opção também de fazer fora da grade. Muitos faziam, porque não precisavam trabalhar e tal. Eu trabalhava, saí da faculdade direto pro trampo, mas eu tive esse estágio obrigatório, foi durante o período da grade mesmo. Show. Então, eu acho que por isso que eu não tenho muito, assim, de te falar, né? Acho que precisa muito, as faculdades precisam mais disso. Eu acho que precisa ser mais nesse formato que eu fiz, porque essa história aí de, não, mas eu fiz estágio obrigatório no clube, não sei o que, cara, não fez nada. Você não fez nada. Você foi lá, fez um relatório bem safado ali. Quando foi? Quando fez, porque normalmente a gente tem amigos, né? E eu não tô julgando também, ali, porque eu sei que tem pessoas que, não consigo cumprir 1 hora.
Ou eu cumpro o estágio obrigatório, ou eu pago a faculdade. Ou eu pago a faculdade. Exatamente. E aí o cara não cumpre, ele dá um jeito de ter o papel assinado. Sim. Né? É fácil, e ele perde, e sim, e ele perde a oportunidade de vivenciar aquilo. Exatamente. Que deveria ser. Mas eu ainda acho que o responsável por isso é a faculdade. A faculdade precisa ter esse olhar. Né? Como você está falando, a EMB dava a opção. Show, é lindo isso, porque acho que a grande maioria das pessoas não conseguem mesmo, pós-faculdade, cumprir isso. Né? Tem que estar dentro do horário. E é louco porque para você ir pra vida real ali, para trabalhar, você precisa ter vivência, cara. Porque você não tem o mínimo que seja, não é olhar e fazer um relatório, é vir lá e fazer na prática. Você vai pro mercado de trabalho, tipo, e agora o que eu faço? Eu acho que esse também é um ponto crucial, né? Porque assim, a gente já, aqui na Conviver, né, a gente tem parceria, enfim, com uma faculdade pública, e os alunos de estágio obrigatório vinham até, né, a Conviver, e aí você percebia que eles vinham prontos para preencher relatório. Né? E eles ficavam lá sentadinhos no banco, preenchendo relatório o dia inteiro, e aquilo ficava passando na minha cabeça assim, caraca, será que é a forma desse conhecimento, dessa oportunidade que eles estão tendo de aprender, se sedimentar mesmo na cabeça deles? Será que é a melhor maneira? A gente sabe que a gente aprende de diversas maneiras, né? Sim. Mas o escrever tá muito longe do praticar, né? Do pôr a mão na massa. A gente pratica a todo momento, né? Não é nada teórico. Exato. E eu acho que o profissional ele também precisa ter essa atitude, porque eu lembro que eu falava no início, olha, a sua postura tem que ser adequada, eu não posso te deixar num ambiente, né, encostado, sentado de qualquer jeito, porque você está representando a escola a partir do momento que você começa a cumprir o estágio aqui. Não, tudo bem, beleza, né? Só que ao mesmo tempo eu também não podia cobrar do cara trabalhar, né? Pôr a mão na massa, né? De estar ali, de ajudar o professor, que muitas vezes estava sozinho. E a minha expectativa era, caraca, será que eles por si só vão lá, né? Vão falar, professor, deixa eu te ajudar aqui, pegar o carrinho de bola, deixa eu te ajudar com esse aluno aqui que tá tendo mais dificuldade, deixa eu participar disso aqui, deixa eu viver isso aqui. É uma oportunidade, né? E aí você percebe que nem o professor, né, o estudante, ele tá afim mesmo de, opa, deixa eu me expor mais, deixa eu aparecer mais. E acho que falta também essa atitude, né, que é um outro ponto, né. Acho que não é só transferir a responsabilidade do curso de educação física para as universidades. Né? A gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber que o aluno, ele também é fundamental, né? E no seu ponto de vista, qual é essa relação, né, entre os alunos que hoje estão no curso de educação física ou tentando puxar em retrospectiva aí na sua época, quando você entrou lá no primeiro semestre, o que você acha que o perfil do profissional que está, ou do estudante, melhor dizendo, né, que está ali fazendo o curso de educação física tem de influência com o curso em si? Olha, na primeira faculdade, quando eu tinha lá, sei lá, com 18, 19 anos, foi na Uni Santana, era totalmente diferente da UNB. Na Uni Santana tinha muito bolsista, né? Então eu era uma, inclusive, eu jogava futebol e ganhava bolsa na Uni Santana. Então era muito por causa da bolsa, tinha muita gente ali que não tinha condições de pagar uma faculdade, e aquele perfil de educação física, vou jogar bola e já era, tô formado, né? Aquela maldito preconceito. A turma começou com 130 alunos, e aí no terceiro semestre, que foi quando eu mudei, normal, tinha 40, 50, que foi quando começou a biomecânica. E aí todo mundo falou, eita! Biomecânica e fisiologia, aí o pessoal começa a desistir do curso. A fisiologia não tinha chegado, mas a biomecânica eu lembro, e a professora era... Eu falei, essa é a matéria de eliminação. Era igual, o pessoal, se não desistir na primeira DP em biomecânica, na segunda ela desiste. Foi louco. E aí eu me mudei e tal, fui para os Estados Unidos, voltei e comecei na EMB.
E eu vi que o perfil era totalmente diferente. Eram pessoas mais velhas. Tinha os juvenis e tal, né? Eu já tava com meus 24, ainda tinha gente de 18, 19. Mas era um outro perfil. Porque lá não tinha uma bolsa específica. O pessoal ia uma faculdade cara, né, em teoria. E eles estavam lá pra estudar. E eu via que não tinha... Quando você perguntava, quem aqui vai ser professor na musculação? 80% levantava o braço. Quem aqui vai pra área de pesquisa? Aí, tipo, um cara levantava assim. E na EMB não, na EMB tinha mais dessa área de pesquisa. Inclusive tem um amigo, um colega meu, o Caio, ele tá super bem na USP, trabalhando na USP, é doutor Caio hoje. E ele sempre foi focado, ele era muito sabão, que a gente fala, em todos os esportes. Eu falo, meu Deus, Caio do céu. A tradução para sabão é um pouco mais de dificuldade técnica. Exato. E ele tá crânio. Então o pessoal da EMB tinha um pouquinho mais, uma visão mais ampla da educação física. Que dava para ir além dali da sala de musculação, da aula de natação, do jump, enfim. Então eu tive duas vertentes assim que foi, caraca, meu, que louco. Então acho que hoje os alunos, não sei hoje, né, como é que tá. Vejo pelo perfil de estagiário, de professores aí recém-formados. Mas acho que os alunos da educação física têm uma ideia muito errada da educação física. Muito errada, muito simplória. Acho que vai muito além. Tem um leque gigantesco, assim, sabe? De possibilidades. E o perfil... Você acha que não é isso que confunde, talvez? Não, acho que eles não enxergam. Confusão, não. Não, pelo contrário. Quando eu sempre tive uma visão muito clara, assim, de educação física, né? Eu trabalhei em navio, viajava com a educação física. E eu fiz isso. E as pessoas não enxergam isso. Aí fala assim, mas você foi pro navio, mas você trabalhou de quê lá? Eu falei, professora lá na academia e tal. Ah, mas aí precisa fazer algum curso? Eu falei, sim, de educação física. Bacharel. Então, que é o mesmo curso que ela fez. Exatamente. Então as pessoas só enxergam academia. Ou clube, né? Academia é clube, academia é clube. Então, a partir do momento que a faculdade mostra que não é só isso, um professor ali, um coordenador de curso que mostra para essas pessoas que não é só aquilo, acho que as pessoas começam a mudar esse preconceito, essa visão da educação física. Então, mas você não acha que para mudar, por exemplo, você precisaria trazer uma abordagem de conhecimento, de disciplinas que tivessem o objetivo de explanar isso para os alunos? Por exemplo, em nenhum momento na faculdade eu tive uma disciplina que em algum momento a abordagem dela fosse mostrar a amplitude do curso de educação física, até onde isso poderia chegar. Poderia ter uma matéria, não imagino agora. Não uma matéria, mas assim, se você tem uma de, por exemplo, de desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional na educação física. Tô criando. Sim. Né? A gente estava aqui com a grade curricular, mas tô chutando uma. Desenvolvimento profissional na educação física. Dentro desse desenvolvimento profissional, poderia ter uma disciplina de... Poderiam ter abordagens para ajudar o profissional de educação física a se posicionar numa entrevista de emprego, o profissional de educação física a ter um comportamento mais ético, a disciplina de ética, sei lá se tem disciplina de ética, tem, e que dentro disso tivesse uma abordagem para mostrar para os alunos realmente qual é a amplitude máxima do curso de educação física, onde eles poderiam atuar, a área de atuação, na maioria das vezes eu enxergo muito isso. Por que todas as academias, no modo geral, têm dificuldade na gestão? Porque ninguém se forma em educação física pensando em gestão. Porque não existe nenhuma disciplina ou que eu conheça que ensine alguém liderança, gestão de pessoas, gestão de modalidades. Não tem disciplina de gestão de academias, enfim. E aí o que acontece? O profissional ele sai sem enxergar que existe uma possibilidade dele ir atuar numa academia e se tornar coordenador dessa academia. E aí ele fica sempre com aquela mentalidade prática. Né? Você falou, acho que falta prática. Eu acho que falta prática.
Mas eu acho que a grande maioria tem muita prática. Acho que o que falta é teoria, é embasamento, é eles chegarem e entender que, opa, peraí, dentro disso que eu faço, não é só prática, não é só dança, não é só chegar lá e pular, não é só chegar lá e jogar, não é só chegar lá e falar corre pra cá, corre pra lá, não é só cone, não é só bola. A educação física ela é muito gigantesca. E o mercado, ele é falido em gestão. O mercado ele é falido em gestão. Por isso que a gente sofre tanto aqui. Porque de 15 professores, quando você vai olhar quem tem potencial para te ajudar em gestão, você fala, caraca, eu não tenho ninguém. Porque é todo mundo prático. Todo mundo prático. E são bons sendo na prática. Só que eu acho que a nossa área tem muito mais pessoas boas na prática, na correria, no vamos lá e vamos fazer, do que na estratégia, na gestão, na liderança, na organização. Organização, tipo, é o oposto do profissional de educação física atual, é zero organização. E a gente sabe disso, a gente sofre muito aqui com isso. E não somos só nós que sofremos. Diversas outras pessoas que eu passo a conversar, que estão no comando de uma academia, sofrem. Por quê? Porque os profissionais não têm base de organização. Né? O mínimo que tem de organização é de aula. É da prática, é a organização da prática. E não de uma visão global daquele sistema. Eu concordo e discordo em duas coisas. Em relação à falta de assunto na faculdade em relação à gestão. Mas essa prática que você está falando, eu discordo no ponto que eles só têm essa prática, essa prática em dar aula depois que eles começam a dar aula. Quando eles vão lá se vira agora. Porque o que eles têm de prática, inclusive nas entrevistas, as pessoas vêm aqui achando que sabem tudo, mas a vivência são de atletas. E ser atleta de uma A vivência de aula, você quer dizer. A vivência prática de aula. De ajudar aluno, de dar feedback pro aluno, de corrigir, de tom de voz, de comando, de parar a aula, de entender o momento que tem que parar, conhecer o aluno. Isso, essa é a prática que que falta na faculdade. Fato. Agora, de prática... Porque eles acham que é a mesma coisa, né? Dar aula é igual... Eu já joguei futsal minha vida toda. E dar aula de futsal é totalmente diferente. Às vezes eu falo, meu Deus, pera, não, calma. Vamos lá, e precisa estudar. Aí vai lá e vai atrás, precisa estudar. E às vezes é louco, mas às vezes a gente tem pessoas que têm um conhecimento técnico esportivo muito além de outra pessoa. Muito, mas assim, muito além de outra pessoa. Mas na prática, ela não consegue ter um desempenho. Dinâmica, né? Não tem nada. Não tem o tato, não tem aquele olhar, não tem o toque, não tem o comando, sabe? Aquele momento de sensibilidade ali que todo mundo olha e fala: uau, caraca, esse professor é sensacional. Exato. Falta isso. Falta. E aí, essa parte de gestão, de, sei lá, ter isso na faculdade, eu já penso assim, eu não acho que deveria ter uma matéria específica. Eu acho que o estágio obrigatório. E aquele outro lá, uma coisa super inútil, de atividades complementares. Que aí tem tantas horas de ler livro, tantas horas de palestra, tantas horas de não sei o quê. Gente, é muito ridículo isso. Eu consegui horas pedindo. Falei, assina pra mim, faz um curso aí. Eu tenho um curso de corrida, tem um curso de sei lá o quê, tem um curso... Eu põe no currículo? Não, porque eu não fiz esse curso. Olha que louco. Pra atividade. É louco isso que você tá falando, porque eu cheguei aqui na Conviver, eu lembro que eu tava num momento que eu precisava entregar, sabe? Chegou um momento meu aqui na Conviver que eu precisava entregar as atividades. E sabe quando que eu lembrei que eu tinha que entregar atividades complementares? Quando falaram assim, olha... Se não entregar, não se forma. Aí eu falei, caraca, as atividades complementares, eu preciso. Aí eu ouvi alguém dizer que evento valia. Sim. E eu participava de evento. A Conviver organizava eventos, tipo, num mês tinha 3, 4, 5. Mas o seu podia fazer qualquer coisa. Qualquer evento. O meu tinha, tinha áreas específicas. Tantas horas de leitura de livro. Tantas horas de... E, gente, eu nunca li livro de educação física, velho. Tipo... A forma como eles querem impor que o aluno faça... horrível.
Por que não usa isso? A própria faculdade organiza isso com palestras obrigatórias. Sim. Ó, pra você passar de ano, as atividades complementares são obrigatórias. Tem palestra X, e aí eu acho que aí dava pra envolver uma palestra de gestão, uma palestra de desenvolvimento, uma palestra de leques de possibilidades. Pra você que é coordenador de uma universidade, tá aqui a nossa dica totalmente gratuita. Experts na área. E que faz falta, alunos, né? Experts, acho que é experts no sentido de quem tá vivendo, exato, campo de batalha. Exato. Aqui é campo de batalha, velho. A gente não tá falando de teoria, né? Pô, a gente tá falando de prática. Que falta. Da galera que vem pra cá e que vem... E eu vou dar exemplo, se você joga lá, sei lá, tem vagas, né, de coisas, aí tem muita vaga de coordenador de academia. Uma vez eu trabalhei em uma academia, estagiando e tal, e aí contrataram um coordenador, que não era da educação física, para fazer a gestão da academia. A academia faliu. Por quê? Porque ele não entende de nada de academia. E a gente entrava em discussão, eu, os professores, com ele diversas vezes. Porque a gente falava, não é assim. Não é assim, não é assim, não é assim. A academia faliu. O ideal seria um profissional de educação física, um cara formado em educação física, que entende ali no ambiente que ele tá, e que entenda gestão. A parte da gestão. Só que hoje o leque é ser professor. Sim. Só dá pra chegar no professor. Ou líder de horário ali, né? Não, à noite eu sou líder. E eu acho que se ele vira líder de horário, vira né? Líder, assim, vamos escolher alguém pra ser líder. É alguém que precisa fazer as tarefinhas chatinhas, burocráticas, né? Folha de ponto, barará, mas vai muito além disso. Vai muito além. Eu já tive líder ali de horário e desculpa, mas eu não respeitava esse cara. Eu falava, ele não sabe o que ele tá falando. Claro, a gente acha que a gente sabe de tudo. Mas eu via muita discordância, assim, sabe? Do que o gerente queria, o que ele queria, o que os professores precisavam. Que é diferente, né? O coordenador quer uma coisa, só que os professores precisam de uma outra coisa. Até pra motivar, pra engajar. E aí acaba perdendo, porque não tem esse tato, né? De entender o que o profissional quer. E aí acaba perdendo esse respeito. Porque não é fácil. Não é fácil. Acho que se fosse fácil, todo mundo faria, claro. Né? Seria uma coisinha molezinha. Porque isso que você tá falando envolve várias coisas, né? Porque a mentalidade de gestão, ela é totalmente diferente da mentalidade operacional. Sim. Então, às vezes, o que o cara tá querendo é uma coisa que, se tratando de gestão, é impossível. Sim. É inviável, é inalcançável. Não pode ser feito. E na visão do cara operacional, não, é isso que tem que ser feito. Uhum. A bola de basquete que você tinha que comprar é aquela de 350 pau. Como assim? Você me trouxe a bola de R$80? Não, você tá errado, velho. E aí você fala, não, mas espera aí, cara. Se tratando de gestão orçamental, o que dava para fazer o investimento agora era em X bolas desse valor. E não uma bola de R$350. Por conta disso e disso e disso. Então, às vezes, entra em conflito. Sim. Isso vai acontecer, né? Mas como que eu aprendo isso? Entendendo, na prática, vendo, né? E gestão é isso. Gestão é isso e falta muito. Falta esse feeling, às vezes falta um pouco de empatia também, sim, né? Acho que a comunicação é fundamental, mas comunicação... Comunicação ela é fundamental em todos os aspectos e dos dois lados. Sim. Tanto do profissional, sim, quanto dos líderes. A gente não lamente, né? Não tem. Eu queria ter uma bola de cristal aqui e falar, o que a pessoa tá pensando. Resolveria todos os meus problemas, eu acho, viu? Porque às vezes a gente até pergunta, fala aí e tal, mas não, tudo bem. Aí, de repente, né? Não tá nada bem, não tá nada nossa, bem. Mas... É louco. Mas eu acho que o olhar para a educação física, ele precisa mudar, né? Como você falou no início, a forma como o estudante de educação física encara o curso, ele precisa mudar. Sim. E a forma como o curso é encarado no dia a dia, ele também precisa mudar, sabe? Do professor, o ensinamento de prática
Claro, o profissional de educação física ele vai com uma defasagem técnica, motora gigantesca. Né? Eu lembro da gente fazendo basquete na faculdade. Meu Deus do céu. Era assim, de falar assim, caraca, beleza, esse professor nunca pegou numa bola de basquete. Primeira recepção que era Não, você tinha certeza que esse cara nunca tinha visto uma bola de basquete. Ele perguntar, essa bola é de quê? Sabe? De você falar assim, meu pai do céu. E isso faz com que os professores, o professor de basquete, ele focasse no quê? Ensinar fundamentos. Só que ele não é uma escolinha de basquete. Ali seria uma escola para professores de basquete, no caso. Tem a vivência com basquete aqui, mínima, para que se você for trabalhar numa escola, talvez e tenha que ensinar a vivência do basquete, você tenha o mínimo possível. Ensinam a ser professor, não a praticar. Deveriam. Só que por conta dessa defasagem técnica, acho que não é nem técnica, é motora. O cara não sabe nem correr. Aí o professor foca em ensinar a parte técnica. E aí esquece que ensinar basquete não é fundamento, né? Fundamento. E aí o cara passa a não focar no que deveria focar. Meu, eu via isso com muita clareza. Porque eu já estava estagiando, eu já via como eram as aulas aqui, eu ficava assim, caraca, como é que essa galera aqui que tá fazendo aula comigo, 80 pessoas dentro de uma quadra, como é que essa galera toda aqui vai aprender a dar uma aula de basquete como as que eu tô assistindo lá, o professor lá na escola dá, aprendendo isso aí. Mas eu vejo de duas formas, né? Na primeira faculdade que eu fiz, todos eram muito bons tecnicamente. Eram atletas, já vários esportes, né? Mas na hora de dar aula prática, a gente só jogava. Por quê? Porque a gente já queria jogar. Né? Então o professor não tinha isso de... Ei, vamos parar, vocês não vão jogar. Vocês vão aprender a dar aula. Nunca tive isso. E na outra, era muito mal coordenativo, tudo. Mas era a mesma coisa também. Então, o foco é sempre ensinar a modalidade. E não ensinar como a ensinar aquela modalidade. Eu tive um professor só, que eu até comentei com vocês, de vôlei. Ele dava vôlei e futsal. Futsal ele não conseguia, porque todo mundo queria jogar. Mas o vôlei, ele fala, parou, vamos lá. Essa linha aqui é pra quê? E aí ele falava cada coisa. Porque vôlei, todo mundo finge que sabe jogar, mas não sabe regra nenhuma. Ele ensinava as regras. Tipo aquela pelada de vôlei. Vamos lá na praia, vai tudo errado. Jogou pra cima, tá bom. Tá ótimo. Não deixa a bola cair, é o que importa. Mas aí ele ensinava. Os outros esportes a gente todos jogava. Não tinha uma aula. E aí acho que entra a mentalidade do professor, né? Do professor. A mentalidade do aluno. Né? No caso, já que a gente está falando da faculdade, entra a mentalidade do aluno que precisa incorporar que ali ele não está sendo desenvolvido para ser aluno. E eu tô dizendo isso, velho, mas eu era daqueles que os caras falavam assim, bora? E eu tava lá, bora, eu quero jogar, vamos jogar. Mas a gente sabe a falta que isso faz lá na frente. Mas pra acho que grande a maioria. Do professor, não é do aluno. Principalmente hoje, enquanto a percepção não mudar, é responsabilidade do professor. Do professor. É o professor que tem que falar, parou. Galera, aqui vai ser diferente. Jogar. Aqui é chato. Vamos lá. Aqui vai ser diferente. Vocês querem jogar? Aluga a quadra depois do horário. Vamos, tá certo. Ponto final. Tá certo. Quem manda ali, né? A autoridade, né? Acho que é a autoridade. A autoridade, ele é o professor. E o aluno vai se adequar ao modelo e formato daquilo, né? Final, se ele chega lá no primeiro dia e já é oba-oba, no segundo é oba-oba, depois fica difícil mudar, né? Bom, é isso. Acho que o nosso papo já termina por aqui. Se você curtiu, se você concorda com as nossas opiniões ou se você tem opinião contrária, deixa aqui seu comentário, dependente da plataforma que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. Nós adoraríamos discutir isso aqui no YouTube, enfim. Adoraria saber a sua opinião sobre isso. Deixe seu curtir. Compartilha com outros profissionais, com outros estudantes. Coordenadores, principalmente com coordenadores de faculdades. De repente, se você acha que a sua faculdade deveria aderir a uma das nossas ideias aqui, é a oportunidade que você tem. Tá bom? É isso aí, um grande abraço e... foco no presente.